Boa noite, irmãos. Então, hoje, dando continuidade, ao nosso estudo de 2 Coríntios, hoje nós estaremos abordando o capítulo 8. Eu vou pedir, então, para o irmão Fernando estar fazendo a leitura. 2 Coríntios, capítulo 8. E assim diz a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros e a seriedade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começaste e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas, graças a Deus que pôs o mesmo solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está em todas as igrejas, espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pela igreja para companheiro da vossa viagem nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupera por esta abundância que por nós é ministrada, pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente. E agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Amém. Amém. Então, nós vimos na semana passada que Paulo, então, finalmente ali ele encontrou com Tito, né? E ele recebeu ali, então, a tão aliviadora notícia de como estava ali a situação em Corinto. E foi depois, então, de receber a notícia que os coríntios estavam firmes nos ensinamentos apostólicos ali. Lembrando que ele termina o capítulo 6 dizendo que eles não entrassem ali, né, em julgo desigual, né, com os infiéis, com os falsos apóstolos de Corinto, e vimos que havia um ofensor em Corinto, de que estava ali difamando o apóstolo Paulo, né? E eles ali, né, a visita que foi frustrante ali que teve do apóstolo Paulo, pois eles já tinham sido influenciados pelo ofensor ali, os falsos apóstolos de Corinto. Então Paulo escreve a carta severa para exortá-los, e dizendo ali que ele não queria fazer outra visita a eles em tristeza. E vimos que até a chegada de Tito, Paulo estava totalmente ali angustiado.
até que ele recebeu a informação de que eles ainda amavam Paulo e que eles se arrependeram e ainda tinha muito zelo pelo apóstolo Paulo. Assim ele terminou o capítulo 7 de uma forma aliviada, como nós vimos, sabendo que as coisas haviam melhorado em Corinto, usando palavras carinhosas, dizendo que agora ele podia confiar totalmente ali nos coríntios, porque eles haviam amadurecidos. E agora Paulo muda totalmente no capítulo 8 o assunto para falar aqui de doação, de ofertas, que especificamente estavam sendo levantadas para os irmãos necessitados da igreja de Jerusalém. E no versículo 1, aqui vemos um fato interessante, que Paulo sempre usa quando ele aborda um assunto delicado. E dinheiro aqui é um assunto bem delicado em questão, sendo que Paulo vai abordar um assunto delicado sempre que ele faz isso, ele escreve as palavras, né, irmãos. Ele sempre cita essa palavra, irmãos. Lembrando que tirando o capítulo 6 de 1 Coríntios e o capítulo 8, Paulo não fala mais de dinheiro, né? Nós temos o capítulo 9 aqui, né? Mas tirando isso, nós não vemos mais falando a ele sobre esse assunto. Algo que eu destaco aqui é que essa cautela que Paulo tem quando ele começa a falar desse assunto delicado que é dinheiro. E essa forma, na verdade, ela deveria ser seguida em todas as igrejas. Esse é um assunto pelo qual muitos lá fora blasfemam o evangelho. Isso porque muitas igrejas elas negligenciam esse assunto que é muito delicado e muito sério. Entre essas negligências, eu destaco algumas coisas que acontecem muito nos dias de hoje, que é a falta de transparência de muitos lugares, né, muitas igrejas, dízimo obrigatório, muitos abusos e ameaças opressivas às pessoas que não dizimam ou que não ofertam, ameaças do tipo, o devorador vai devorar as suas finanças, né? Você vai ser amaldiçoado. Eu já vi até que a pessoa pode até perder a salvação se ela não der o dízimo, entre outros absurdos que a gente vê que não tem base nenhuma bíblica. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso que não tem realmente base. Outro fator que é muito usado nessa luta sem fim em tosquiar toda a lã das ovelhas, eles incentivam as pessoas a barganharem com Deus. É o famoso você dá para Deus e Deus vai te dar de volta. E aí, quando a pessoa dá e ela não recebe de volta, eles ainda culpam o ofertante de não ter tido fé. Você deu e você não recebeu de volta porque você não teve fé. E a culpa é toda sua. Eles colocam a culpa na pessoa. E aqui, no versículo 1, nós vemos que Paulo começa com muito cuidado a falar desse assunto que é tão delicado no contexto, pois um dos motivos que Paulo estava sendo acusado em Corinto era de que ele era um aproveitador. Essa era uma das formas que eles estavam fazendo ali, né, contra Paulo, dizendo que ele era um aproveitador. Como eu já mencionei, né? Paulo sempre que ele entra também nesse assunto, um assunto delicado, ele chama os irmãos de irmãos. Então eu quero destacar bem essa forma que ele está entrando aqui, porque o assunto estava complicado ali. Justamente por causa das ofensas de alguns ali em Corinto, que falava que Paulo era um aproveitador. E esse que era um assunto delicado naquela época, também é nos nossos dias muito delicado. Eu digo que até mais porque a corrupção dentro de muitas igrejas é muito grande. Esse é um assunto que toda igreja deveria não somente ter o maior cuidado, né? Eles deveriam ter muito cuidado. Isso porque o assunto de dinheiro em igreja está totalmente deturpado, né? Quando eu digo deturpado é que não segue mais os padrões bíblicos, né? De como fazer as coisas, de como falar sobre o dinheiro. O negócio está tão feio que o pastor hoje em dia ele é sinônimo de ladrão, de mal pagador, de corrupto
Infelizmente, aquele sentimento que as pessoas têm pelos políticos, de que todo político é corrupto, muitos têm o mesmo sentimento com relação aos pastores evangélicos. E sabe que essa o que é mais triste ainda dessa história é que eles não estão errados. Porque pessoas têm esse sentimento, se eles têm esse sentimento para com os políticos, é porque, obviamente, há corrupção na política. E porque, pela mesma forma, eles têm esse sentimento, né, com os pastores evangélicos, justamente por esse triste fator de que há muita corrupção em muitas igrejas. Claro, meus queridos, que nós não devemos generalizar. Existem muitas igrejas de Deus, homens de Deus, também pastores, homens de Deus que pregam o evangelho, mas é uma triste realidade, que nós devemos tomar cuidado, devemos alertar os nossos irmãos para que eles saibam disso e para que eles não caiam numa situação dessa, né, de ouvir falsos profetas que estão ali, na verdade, com outro intuito, né? E nesse contexto de Paulo, vemos que as instruções que ele passou acerca das ofertas para a igreja em Jerusalém não era apenas uma igreja específica, não era apenas para uma igreja, para a de Corinto, mas todas as igrejas na Ásia Menor, na Macedônia e toda a Grécia. Por exemplo, as igrejas na Galácia, ele deu as mesmas instruções que deu a Corinto, como nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 16. Ele informou isso à igreja de Roma. Nós vemos em Romanos, capítulo 15, do versículo 25 e 26, que as igrejas da Macedônia e Acaia tinham doado dinheiro para os pobres, os pobres de Jerusalém, os santos de Jerusalém. E, finalmente, Paulo é revelado, né, por Lucas, na verdade, que efetivamente tinha entregue esses presentes aos pobres nessa cidade. E isso nos é revelado em Atos capítulo 27, no versículo... Atos capítulo 24, no versículo 17. Um princípio muito importante que a Bíblia nos ensina aqui, que as ofertas, elas eram feitas no culto, conforme 1 Coríntios capítulo 16, e a prestação de conta foi feita. A Bíblia nos relata a prestação de conta. E toda a igreja deve ter esse cuidado. Os irmãos ofertam de uma forma espontânea, como a Bíblia diz, de acordo com a condição de cada um, como a igreja, né, como a Bíblia nos diz, e a igreja deve prestar contas de como o dinheiro tem sido usado. Nós vemos, essa é a prática bíblica. Paulo mostra ali, o dinheiro foi entregue aos irmãos necessitados de Jerusalém. Mostra qual que é o fim do dinheiro. É importante que a igreja faça isso. Agora, qual foi o motivo de Paulo escrever sobre dinheiro para os coríntios? Quando Paulo recebeu o relatório de Tito sobre toda a situação em Corinto, ele também soube que a igreja não tinha progredido totalmente no assunto de arrecadar ajuda para os santos de Jerusalém. Na verdade, eles estavam tão distraídos com toda a situação ali do ofensor, dos falsos apóstolos, que eles não estavam progredindo na questão das ofertas. E notem que as ofertas era uma ordenância, como já estudamos, né? Em 1 Coríntios 16. Paulo diz, eu ordeno que as ofertas sejam feitas no primeiro dia, isso ali num contexto de culto, ou seja, no culto, no primeiro dia, no domingo, deve ser feito, eu ordeno que as coletas sejam feitas no culto. Mas eles não estavam progredindo nesse assunto. Outro fato pelo qual eles não estavam ofertando, talvez tenha sido por causa dos rumores que os falsos apóstolos ali estavam espalhando sobre Paulo, de que ele era um aproveitador. Como já estudamos, até no capítulo 2, né, a gente já começou vendo isso, onde ele se defende das acusações, dizendo que ele não é um falsificador do evangelho como outros apóstolos, né, no capítulo 2. Isso se referindo ali aos que estavam acusando ele. E Paulo vai falar um pouco mais à frente também no capítulo 11 e no capítulo 12, dizendo que ele não é pesado para com ninguém, que ele ainda diz que ele sai
saiu de outras igrejas onde ele recebia um salário para servir eles de graça. Ou seja, ele não era um aproveitador, como os falsos apóstolos ali estavam dizendo que ele era. As 3 igrejas que nós vemos que Paulo fundou na Macedônia, que é citado aqui, que a igreja da Macedônia, que fez uma oferta, eram as igrejas de Filipos, de Tessalônica e Bereia, que nós vemos em Atos capítulo 16 e capítulo 17. Essas são as igrejas que são mencionadas aqui, quando Paulo está falando das igrejas da Macedônia, aqui no versículo 1. Então, ali ele está falando dessas 3 igrejas, né, que Paulo já tinha fundado, que é a igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia. Dessas congregações, a de Filipos enviou repetidamente ajuda financeira a Paulo, sustentando o ministério dele. Enquanto estava em Tessalônica, e mais tarde, quando estava sob a prisão ali domiciliar em Roma, nós vemos, né, em Filipenses capítulo 4, versículo 16 e 18, que a igreja ajudou Paulo. Note-se que Paulo afirma que Deus deu sua graça às igrejas da Macedônia para movê-los e ajudar aos outros, né, que estavam em necessidade. Ele quer dizer, né, não são as igrejas, e sim, na verdade, Deus que recebe a glória. É a obra da igreja fazendo, mas a glória ela deve ser sempre dada a Deus. E isso é um princípio, na verdade, meus queridos, que nós devemos ter, que tudo que nós devemos fazer é para a honra e glória do Senhor, inclusive as ofertas. Esse é o motivo principal de nós ofertarmos, para que Deus receba a glória. Lembre-se disso, em tudo que nós fazemos, fazemos para a glória dele. As ofertas também não são diferentes. Quando fazemos, fazemos para a glória do Senhor. E Paulo diz no versículo 2 que eles fizeram isso por meio de muita tribulação. E notem detalhes aqui que nós vemos nas Escrituras, mesmo eles sendo pobres. Olha aqui, ele está falando assim, eles eram pobres, mas eles abundaram em riquezas por causa da sua generosidade. E no versículo 3, é interessante aqui, Paulo diz que as ofertas devem ser feitas segundo a condição de cada um. No versículo 3 aqui, ele diz que eles foram além da instrução apostólica, que é dar de acordo com a condição. Eles deram acima das suas posses. Eles deram acima das condições. Paulo referindo aqui que eles eram pobres e eles deram, mesmo assim, acima da sua condição. Aqui um versículo que os falsos profetas, né, da teologia da prosperidade adoram. Tá vendo? Eles davam acima das posses deles. Eles adoram usar esse versículo aqui, ó. E aí, eles dizem que da mesma forma, você deve fazer o mesmo. Só que esse, meus queridos irmãos, não é um comentário honesto. Se tem um probleminha, tem um grande probleminha aqui, quando eles afirmam e usam esse texto dessa forma. Não é a instrução apostólica. O ensinamento de Paulo é dar ofertas segundo o coração, porque Deus ama aquele que dá de coração, e dar de acordo com a condição de cada um, conforme nós vimos e já estudamos no capítulo 16 de 1 Coríntios. De acordo com o seu coração, né? E de acordo com a condição de cada um. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 3 é apenas citar um exemplo de que as igrejas da Macedônia foram além. Ele apenas está dando o exemplo deles. Mas o ensino da oferta, o ensino mesmo é dar segundo o coração e a condição. Essa é a instrução. Você pode ir além? Pode. Você pode dar menos? Pode. Você pode não dar também? Pode, irmãos. Irmãos, entenda uma coisa, você é livre. Isso é uma coisa sua com Deus. Ninguém tem que te controlar. Ninguém tem nada a ver com a forma como você oferta a Deus. É uma coisa sua com Ele. Eu e ninguém pode te manipular, forçar ou ameaçar a dar ofertas. O correto é nós ensinarmos como a Bíblia nos ensina e não ficar
fazendo coisas que não são bíblicas. O correto é nós ensinarmos de acordo com a Bíblia ensina. E isso deve ser feito de uma forma espontânea, de acordo com a condição de cada um. E Paulo ainda vai repetir esse ensinamento aqui, que nós veremos. Nossa igreja, por exemplo, nós não pedimos ninguém para colocar nomes em envelope. Né? A gente não quer que as pessoas façam isso. Ninguém precisa saber quem dá, ninguém precisa saber o quanto você dá e o quanto você não dá. Isso, na verdade, meus queridos, é manipulação que as pessoas fazem. Notem a ação no versículo 4 aqui, que eles que pediram a Paulo, olha só a ação, eles pediram a Paulo, que eles fizessem questão, eles faziam questão ali de ajudar. Olha a palavra aqui, Paulo nos dê o privilégio, a palavra que é privilégio de ajudar os irmãos necessitados de Jerusalém. Eles queriam fazer isso, mesmo eles sendo pobres. O versículo 5 aqui, Paulo fala, não só fizeram como esperávamos. Olha bem isso aqui. O que Paulo esperava? Esperava que eles cumprissem com o que ele ordenou em 1 Coríntios capítulo 16, que eles dessem ali as ofertas de acordo com a condição de cada um. Essa é a instrução bíblica que Paulo ordenou. Mas não somente isso eles fizeram, eles foram além. E por que eles foram além? Porque eles quiseram, irmãos. Paulo nem forçou, nem falou nada. É eles que queriam ter o privilégio de ajudar e foram além. Paulo não influenciou. Paulo não somente não forçou nada, como ele não pediu nada. Né? Eles fizeram isso e eles estão falando que eles queriam ter o privilégio de fazer isso. Claro que é uma ordenança, né? As ofertas é uma ordenança. Mas ir além disso, né, do que o Paulo esperava aqui, eles quiseram fazer isso. Eles quiseram. Não foi Paulo que forçou a barra aqui. E nós não vemos em nenhuma parte da Bíblia Paulo fazendo isso. Pelo contrário, ele não queria ser um peso. Nós veremos isso aqui no capítulo 11 também. Nós vemos isso principalmente na Tessalônica também, que ele trabalhava para não ser um peso para a igreja. Então é totalmente, né? Esses são os padrões do apóstolo Paulo. A informação que Paulo provê aqui é reveladora. Diz aos seus leitores que quando Tito aqui os visitou em Corinto, ele já tinha começado o trabalho, né? Eles já tinham começado o trabalho de coletas de ajuda. E numa passagem mais adiante, o apóstolo assinala que um ano antes os coríntios estavam dispostos a dar para essa causa. Nós vemos aqui no versículo 10, que eles já estavam, né, um ano atrás, dispostos por essa causa, em pró dessa causa, de levantar as ofertas para ajudar os irmãos necessitados. E essa informação sugere que Tito tinha visitado Corinto mais uma vez, antes da sua missão pacificadora, né, onde ele retornou aqui no capítulo anterior. Tito deve ter estado em Corinto para promover a causa da coleta. Enquanto isso, o assunto de recolher dinheiro para os santos de Jerusalém ali, né, se deteve por algum motivo. E Paulo termina o versículo dizendo que eles pudessem completar, né, completá-la para vós. Aqui é uma forma de Paulo encorajar não somente Tito, mas também os coríntios a completarem a tarefa de ofertar. E Paulo diz no versículo 7 que eles não deveriam apenas abundar em palavra, ciência, zelo, mas também nessa graça de ofertar, que eles tinham se proposto a fazer no passado, mas não estavam fazendo. E Paulo diz que era importante eles abundarem nessa graça também, né? Na verdade, Paulo diz abundar em tudo. No versículo 8 aqui, Paulo mais uma vez confirma que ele estava dando o exemplo. E não é algo forçado, irmãos. Não é algo que deve ser forçado. Ele diz, não digo isso como quem manda, mas ele quis provar a eles o zelo das outras igrejas da Macedônia, mesmo sendo pobres, e que eles também pudessem transbordar nessa graça de ofertar e ajudar os irmãos necessitados. Não era forçado, não era manipulado, mas para que eles entendessem ali a importância de dar, de que como o Senhor Jesus nos ensina, é melhor dar do que receber. E ele nos dá o exemplo do nosso maravilhoso Jesus aqui.
que sendo o Rei da Glória, por amor de nós, morreu na cruz e nos fez ricos. Irmãos, olhem a lógica aqui desse versículo. Somos ricos. Ainda que pobres materialmente, somos riquíssimos espiritualmente. Isso porque Jesus nos deu tudo. Ele se fez pobre. Ele estava lá no céu, todo glorioso, como ele é. Após Jesus ter criado céus, terra, animais, o homem, e ele estava lá no céu. Mas ele escolheu se fazer pobre para que nós fôssemos ricos. Versículo 10, como já mencionado, eles já tinham se comprometido aqui a fazer as ofertas, mas por algum motivo não estavam sendo constantes. E no versículo 11, Paulo diz: houve a intenção, e a intenção estava ali. Agora vocês precisam estar dispostos a fazerem. Na verdade, ele diz: vocês devem cumprir segundo o que tens. O mesmo princípio ordenado em 1 Coríntios capítulo 16, de acordo com a condição de cada um. Cumprir de acordo com que tendes. É a mesma coisa, que o ensinamento se repete aqui. Cada um vai ofertar e ajudar de acordo com a sua condição. Cumprir de acordo com que tendes. O princípio aqui se repete. Esse é o princípio. Dos versículos 12 ao versículo 15, ele mostra o motivo para que você tenha, né, para que os irmãos tivessem ali no caso, que não tivessem, né, desculpa, não tivessem, passassem a ter. E para que a oferta de acordo com que quem tem, dando ele de uma forma responsável, obviamente, ele também não teria falta. E ali supriria, no caso, o necessitado, né, os que não tinham. Então, esse era o motivo. Para o que tinha, desse, né? Desse de acordo com a sua condição, para que não faltasse para ele mesmo. E assim houvesse igualdade, como Paulo diz aqui. Então, esse é o motivo pelo qual as ofertas eram feitas aqui, para que houvesse igualdade. E estava havendo ali, no caso, uma grande perseguição em Jerusalém. E no versículo 16, Paulo quer ensinar os coríntios a terem a mesma motivação de Tito. E eles entendendo a solicitude ali de Tito em fazer. Tito, que aceitou a exortação do apóstolo Paulo e fez tudo com muito zelo. E esse zelo de Tito servia como exemplo para os coríntios fazerem da mesma forma. E no versículo 18, vemos que Paulo enviou um outro irmão. Aqui é bem interessante, ele falando que enviou um outro irmão, que o que nos mostra aqui que era um pregador, pelo qual o evangelho estava sendo espalhado ali por todas as igrejas. Aqui, meus queridos, na verdade tem muita especulação, né? Nós não sabemos ao certo aqui quem Paulo está se referindo. Claro que, né, nós não podemos adivinhar, mas estudiosos ali, eles sugerem 3 nomes, que possivelmente podia ser Lucas, Barnabé ou Tíquico, né, no caso. Muitos falam Apolo ou Timóteo, mas esses não são porque eles sempre chamam pelos nomes, né? Por isso que alguns sugerem que aqui no caso poderiam ser Lucas, Barnabé ou Tíquico aqui, que era esse pregador, né? Podemos, na verdade, sugerir aqui, mas não podemos saber ao certo, né? A Bíblia aqui, nesse caso, não nos informa. E no versículo 19, nos mostra aqui que esse pregador foi eleito pelas igrejas. Olha que interessante, ele foi escolhido pelas igrejas para fazer essa obra, para ser obreiro. E aqui, claramente, nós vemos uma forma aqui congregacional. O que o texto nos está dizendo aqui, na prática, um irmão pregador, ou um obreiro, ou um missionário, ele deve ser eleito, escolhido pelas igrejas. Isso é importante em nossos dias, pois um dos movimentos que mais cresce na igreja nos nossos dias é o movimento dos desigrejados, que não acreditam em uma igreja formada por um sistema bíblico. Notem bem, irmãos, vocês sabem bem que eu não gosto de sistema de homens. Eu estou falando de um sistema bíblico.
Notem, que é um sistema bíblico que nós temos e muito claro, para quem lê e estuda a Bíblia. Sistema bíblico aqui, onde existem pastores, presbíteros, diáconos, missionários, como esse irmão aqui é citado aqui. Ó. Ele foi escolhido pelas igrejas para ser um obreiro, um pregador, um missionário da igreja. Aqui mesmo a igreja está nos mostrando que há um sistema congregacional, uma forma congregacional bíblica, né? Não de homens, que nós devemos seguir. O fato de que a igreja ela não é um edifício, nós sabemos, a igreja não é um edifício, a igreja são pessoas. Mas a Bíblia nos mostra que essa igreja, as pessoas, elas se reúnem, elas celebram ceia, ela ensina e prega o evangelho, a igreja batiza, a igreja também fala oferta, né? Que inclusive é uma ordenância para o culto, como Paulo especifica, né? No capítulo 16, como já estudamos, a igreja também oferta, a igreja tem funções, como especificado em Timóteo, capítulo 3, tem pastores, tem mestres, tem diáconos, e isso é muito claro, meus irmãos, é muito claro. As pessoas, na verdade, elas não querem ir para a igreja e elas arrumam desculpa. Esse é sistema de homem. Não, existe o sistema de homem também, que é um sistema corrupto de hierarquia e de poder e de corrupção. Existe também. E nós devemos estar alertas com isso. Mas existe o sistema, a forma bíblica da instituição da igreja. Pessoas que fazem parte da igreja, que têm funções e fazem tarefas bíblicas que o próprio Senhor, né, nos orienta, que a própria Bíblia nos mostra. Então é muito importante, meus queridos, nós entendermos essas coisas para que nós não venhamos cair, né, nessas conversas, nesses papos, desses desigrejados dos nossos dias, que arrumam desculpas para não congregar no corpo de Cristo. Irmãos, cristãos que não congregam e não estão em comunidade, me desculpa, eles são os mais antibíblicos que existem na face da terra. Olha o que nós estamos lendo aqui, vamos ler Atos dos Apóstolos, é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor juntos ali em prol do evangelho, se mobilizando para evangelizar, para fazer as coisas que Deus nos chama para fazer. Então nós devemos sim entender essas coisas e é muito importante, principalmente nos nossos dias, nos dias de hoje. No versículo 21, e aqui eu já caminhando bem para o fim, Paulo apenas queria agir de uma forma que justa, nós vemos, e honesta para com Deus, primeiramente, ele fala, e para com os irmãos. Por isso que ele enviou irmãos eleitos pela igreja, irmãos sérios, irmãos preparados. Principalmente, irmãos, considerando a situação que tinha ocorrido em Corinto e estava acontecendo, né, de grande oposição aos ensinamentos apostólicos, ao apostolado do apóstolo Paulo. Então, isso aqui é um zelo da igreja. A igreja reconheceu um obreiro, pregador, e esse obreiro, ele era reconhecido e enviado pela igreja, uma pessoa de confiança da igreja, das igrejas, na verdade, como é citado aqui, e uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo. Porque se chegasse lá aquela confusão, tinha que ser uma pessoa como Tito, como um jovem pastor Timóteo, como Apolo, porque e nós vimos já no primeira Coríntios que nem Apolo queria ir para lá. Paulo insistiu para ele, falou, não quero não, não quero não, sai fora, né? Ele pulou porque ele sabia a confusão que estava ali. Então é importante a igreja escolher pessoas preparadas para as funções, né? E principalmente uma dessa, um obreiro, um missionário, e a igreja enviar. Até mesmo porque a pessoa ela pode vir, como os falsos profetas que nós vimos em 2 João, que eles estavam em casa pregando heresias, e Paulo fala, não recebeis eles em casa. Vocês têm que saber de onde que a pessoa vem. Peraí, eu sou de uma igreja séria, eu sou comprometido com o evangelho, e essa seriedade ela deve ser apurada pelos irmãos para que eles não recebam qualquer um. Né? Por isso que a importância da igreja, nesses dois sentidos ali, delegar, escolher pessoas preparadas para lidar com as situações adversas, para poder pregar o evangelho de uma forma eficaz e para que as pessoas saibam de onde a pessoa venha, da origem da pessoa. Isso é muito importante. Porque hoje em dia, meus queridos, é muito fácil você abrir igreja. A pessoa vai lá, abre uma garagem ali, começa a pedir dinheiro e fala que está tendo revelação do céu, acabou, ela enche a igreja. Isso acontece muito, irmãos. Acontece muito.
né? Então nós devemos saber, opa, peraí, quem que é essa pessoa, o que que ela está fazendo, qual que é o fundamento dela, ela foi preparada, né, para fazer o que ela está fazendo, ela estudou a Bíblia, ela sabe alguma coisa da Bíblia, porque tem muita gente que não sabe uma coisa, nada da Bíblia, irmãos, está lá na frente falando. Então a gente tem que ter esse cuidado como a igreja tinha aqui. A igreja prepara, a igreja envia e a igreja elege, escolhe os seus obreiros. Isso é uma lição muito importante para dias tão complicados como os que nós vivemos em nossos dias. E Paulo finaliza aqui dizendo que Tito, né, também era um desses irmãos zelosos, e Tito era o companheiro dele. Nós podemos ver ali no capítulo 7, quando nós entramos naquele contexto, nós vemos o quanto que Tito foi importante para Paulo. Era realmente, com essas palavras aqui, olhando tudo o que aconteceu no capítulo 7, a apreensão do apóstolo Paulo, essa é a palavra que Paulo usou, que eu concordo plenamente, que era o companheiro do apóstolo Paulo, fiel companheiro, né? E ele termina dizendo aqui que ele era um bom exemplo ali para a igreja é, de Corinto, né? E, e assim ele termina, né? No versículo 23, né, e 24, no 24 ele fala: manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação, de tanto recebendo os irmãos, na presença desses homens que ele estava enviando, tanto Tito, tanto como esse irmão também, que nós não sabemos o nome, que foi enviado ali, para que eles mostrassem o amor para essas pessoas e exultação a vosso respeito na presença desses homens. Então, assim, Paulo termina, então, o capítulo 8, nós ficamos por aqui, meus queridos. O capítulo 9 ele é um capítulo bem curto. Hoje eu não parei para. Eu quero fazer isso, na verdade, abordar bastante a questão financeira, de como deve ser uma igreja, a parte financeira da igreja. Como o próximo capítulo, fala ainda um pouco acerca da grande coleta, então, e é um capítulo apenas de 15 versículos. Eu vou pegar, então, para poder aplicar mais algumas coisas, falar sobre dízimo também, qual que é a relação entre dízimo e o Novo Testamento, dizimar ou não dizimar, né? E todas essas coisas, questão da oferta, questão de muitas coisas que acontecem nos nossos dias também, que é mal interpretado, para que a gente possa aprender, irmãos, para que nós possamos aprender a seguir o que a Bíblia ensina, e não o que é ensinado lá fora, que pode não ser bíblico, ok? Então eu vou pedir para o Charles ou para a Valquíria, não sei qual que está ali, né, para encerrar a gravação, e vou pedir o irmão, quem que está aqui, o irmão Álvaro, para fazer uma oração para a gente finalizar depois que for encerrado o vídeo, ok?